Antes de se tornar presidente, Barack Obama era só mais um estudante. Mas uma decisão silenciosa mudaria o destino dele e, talvez, o mundo. O nome dele era Barack Hussein Obama. Antes do poder, antes dos discursos, antes da história, existia apenas um jovem tentando encontrar seu lugar no mundo. Mas o que poucos contam é que tudo começou longe dos holofotes, em salas silenciosas, onde decisões invisíveis moldam o futuro. E foi ali que tudo começou, no Occidental College. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Obama tomou uma decisão, que na época parecia comum, mas que mudaria completamente o seu destino. Ele mudou de rumo e se transferiu para a Columbia University. E aqui está um ponto importante nessa narrativa. Foi nessa universidade que ele concluiu sua graduação, bacharel em ciência política, com foco em relações internacionais no ano de 1983. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Enquanto muitos apenas estudavam, Obama observava. Desigualdade, poder, geopolítica, tudo começava a fazer sentido. Mas o verdadeiro ponto de virada ainda estava por vir. Anos depois, ele pisaria em um dos ambientes mais competitivos do planeta, a Harvard Law School. E foi nesse momento que tudo virou. Ali não havia espaço para dúvidas. Nesse espaço, só os melhores sobrevivem. E isso não é apenas só sobre estudo. Em Harvard, Obama conquistou seu título de direito, o grau de Juris Doctor, concluído em 1991. Obama não apenas sobreviveu àquele ambiente, ele criou ali a sua história. Ele se tornou o primeiro negro a liderar a Harvard Law Review, um cargo altamente disputado pelos melhores alunos. Naquele momento, o nome Barack Obama deixou de ser apenas mais um e passou a carregar algo maior: expectativa, mudança, história. Mas aqui vai o detalhe que muitos ignoram. Essa conquista não foi apenas acadêmica, foi simbólica, foi política. Foi o início silencioso de uma ascensão que mudaria o mundo. Mas para entender isso, é preciso voltar ainda mais, como ele revela em Dreams from My Father. Essa nunca foi apenas uma história de sucesso. Foi uma jornada de identidade. Filho de um pai queniano e uma mãe americana, Obama cresceu entre culturas diferentes, sem saber exatamente onde pertencia. E é aqui que a história começa a mudar. Durante a juventude, ele enfrentou dúvidas profundas. Não era uma fase de respostas, era uma fase de conflitos internos. Mais tarde, em Chicago, ele saiu da teoria e entrou na realidade. Trabalhando em comunidades carentes, ele viu de perto desigualdade, racismo, falta de oportunidades. Mas também aprendeu algo essencial. Liderança não nasce pronta, ela é construída. Mas o verdadeiro confronto ainda estava por vir, quando ele viaja ao Quênia para encarar o passado do próprio pai. E ali, algo muda. Ele deixa de buscar respostas no mundo e começa a construí-las dentro de si. E então, aconteceu. Em 2008, Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos. Um marco histórico. Não foi o fim das desigualdades, mas foi um começo, um sinal. Porque no fim, tudo começou com uma decisão silenciosa: estudar, persistir e não aceitar limites impostos. A pergunta que fica é: a sua cor ainda te limita? Sua cor tem poder de te intimidar? A sua cor pode diminuir o tamanho dos seus sonhos? Essas respostas para ele sempre veio em forma de negativa. Uma cultura conservadora branca não o limitou. Essas desigualdades só lhe deu mais força. E aos 47 anos, o senador democrata Barack Hussein Obama tornou-se o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, em 5 de novembro de 2008. Filho de pai negro e queniano e de mãe branca americana, ele superou obstáculos quando os ataques republicanos que o taxaram de socialista, muçulmano e até terrorista queriam diminuí-lo.
Tornou-se também o americano que mais votos recebeu na história do país, com mais de 63,3 milhões e comparecimento de 64% dos eleitores às urnas. Foi o maior em um século nos Estados Unidos. A vitória de Obama ocorreu 44 anos depois da assinatura, pelo presidente Lyndon Johnson, do ato que proibiu a segregação racial no país. E se a Constituição americana não impedisse de concorrer, com base na 22ª emenda, afirma que nenhum político poderia ser eleito mais de 2 vezes ao cargo mais alto da nação. Certamente seria presidente novamente. É o que dizem as pesquisas feitas entre os americanos. Barack construiu na mente de muitos americanos negros a possibilidade de o sonho americano ser algo possível para todos. Certamente não deu fim às desigualdades, não deu fim aos conflitos, mas foi um começo, um sinal. Pela primeira vez, milhões de pessoas olharam para aquele momento e pensaram: talvez seja possível. Talvez o topo não seja reservado para poucos. Talvez a história possa mudar de direção. Talvez o chamado sonho americano não seja apenas um sonho distante, mas um caminho aberto. A posse de Obama não apagou o passado, mas iluminou o futuro. Mostrou que barreiras podem ser quebradas, que estruturas podem ser questionadas e que novas gerações podem ir mais longe do que nunca antes. Porque quando alguém chega lá, ele não sobe sozinho. Ele puxa consigo a esperança de muitos. E naquele dia, o mundo não ficou perfeito, mas ficou um pouco mais possível. Se você gostou dessa história, clique no sininho, curta e compartilhe para dar mais visibilidade ao nosso canal.